Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo do Passaporte na Mão. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência como intercambista do programa Work and Travel ou Work Experience, e eu fiz esse intercâmbio no Resort Snowshoe Mountain. Para quem não assistiu meu último vídeo, eu vou estar explicando um pouquinho aqui o que seria o intercâmbio Work Experience, mas eu vou deixar o vídeo aqui linkado na descrição e também nos cards. O programa Work Experience ou Work and Travel, ele é um programa feito para os estudantes universitários para passarem as suas férias da faculdade trabalhando nos Estados Unidos numa empresa americana. A grande demanda dessas empresas americanas são as estações de esqui, porque tem bastante procura e também bastante oferta. Bom, eu fiz esse intercâmbio na temporada de 2019 e 2020. Eu achei incrível e eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Então, eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio fora do país, e aí ali quando eu tinha uns 11, 12 anos eu comecei a achar alguns vídeos no YouTube sobre isso e que me inspiraram a procurar mais sobre. Eu decidi que eu queria fazer, mas claro, eu era muito nova, meus pais não deixavam, eu não tinha dinheiro suficiente para isso, eu não tinha nem inglês direito para isso, mas eu decidi, botei na minha cabeça que eu queria fazer. Eu comecei a fazer aula de inglês e também eu comecei a procurar mais sobre, e além disso eu comecei a trabalhar também na minha adolescência para guardar um dinheiro para poder fazer o intercâmbio. Então em 2019 eu comecei a faculdade e aí eu tava aleatoriamente numa rede social e aí eu acabei vendo um anúncio sobre esse programa de intercâmbio, eu acabei entrando em contato com uma agência de intercâmbio, assim, por acaso, por causa de um anúncio mesmo. Eu pensei que essa é a oportunidade perfeita. Pelo fato de que eu ia realizar o sonho de fazer o intercâmbio que eu queria, que eu já tinha até ido em outras agências de intercâmbio antes para ver quanto que seria o de estudo, mas eu vi que existia a possibilidade de ganhar em dólar, então esse intercâmbio parecia perfeito para mim. Bom, para escolher um empregador foi bastante difícil no começo, porque como eu fiz o processo todo sozinha, eu não conhecia ninguém que tinha feito, não tinha nenhum tipo de direção sobre isso. Então, conversando com a gente, né, ela me indicou um casal que já tinha ido para Snowshoe, que foi o resort que eu fui. Eu acabei conversando com um casal e acabei decidindo ir para lá. Falando um pouco da parte da documentação, ela é um pouco chatinha porque tem que ir atrás de bastante documentos, e eu digo que uma das partes mais demoradas é o application. O application é basicamente preencher várias informações pessoais, de várias coisas, para o próprio sponsor que ele solicita. O que é o sponsor, né? Tem agência de viagem, de intercâmbios aqui no Brasil que vai te conectar com esse sponsor. Sponsor é o intermediário, né, entre você, intercambista, a agência de viagens ou intercâmbios aqui no Brasil e o governo americano e o empregador. Ele meio que organiza tudo isso, e o sponsor ele é americano, né? É uma empresa de lá. Então você precisa preencher esses formulários, esse application, e é um pouquinho demorado, um pouquinho chato. E outra parte chata é o visto de trabalho, né? Você tem que tirar o visto, no caso o J1, e aí você vai precisar agendar o visto no consulado, vai precisar viajar até lá, enfim. O visto é válido só para uma temporada. Então não é igual o visto de turismo que é 10 anos, não, é só uma temporada e deu. Se você for de novo, vai ter que tirar um novo visto. Então essa parte também é chata, gasta dinheiro e etc. Mas enfim, vale a pena pelo intercâmbio. Sobre o meu inglês, então, eu fiz aulas de inglês numa escola tradicional por 8 anos, então eu já tinha confiança no meu inglês, eu sabia que eu tinha pelo menos um inglês intermediário, eu conseguiria me virar. Claro, eu aprendi bastante lá, mas até hoje eu ainda aprendo inglês, porque né, a gente nunca deixa de aprimorar o idioma. Eu cheguei nos Estados Unidos por Nova York, que é um aeroporto bom de entrada, de chegada e saída de voos internacionais. Aproveitei para ficar uns dias antes e depois do meu intercâmbio, pretendo fazer outro vídeo falando um pouco mais sobre a cidade. E aí depois eu peguei um trem para ir até a estação de trem, onde o empregador ia nos buscar de ônibus, no ônibus do próprio resort, e levar a gente pro resort. Quando eu cheguei em Nova York, eu tinha combinado, né, isso eu vou falar no próximo vídeo, sobre Nova York, mas com algumas pessoas que eu conheci online por conta do intercâmbio, e que depois eu conheci presencialmente quando eu fui para lá. E aí a gente acabou dividindo o Airbnb. Então as únicas pessoas que eu conhecia quando eu cheguei no intercâmbio eram essas pessoas que eu conhecia há 4 dias presencialmente.
Eu sou um pouco tímida às vezes, um pouco introvertida, então de começo assim, eu achei que seria difícil para fazer amigos e eu talvez até tenha ficado um pouco mais na minha, mas o pessoal é muito aberto. Eu digo principalmente brasileiros, porque eu sou brasileira, mas assim, de forma geral, outros intercambistas americanos, eles são muito abertos, porque como a gente tá num resort, trabalhando junto, que vai ficar uma temporada inteira ali junto, trabalhando, convivendo, tá todo mundo aberto a fazer novos amigos, e é como se fosse uma grande família. Então isso é uma troca bem legal, assim, tu pode estar, às vezes, andando no corredor, ou no ônibus, no trabalho, lanchando, fazendo qualquer coisa, que talvez chegue alguém e comece a conversar contigo de uma forma muito mais natural do que geralmente acontece aqui no Brasil, que às vezes é uma coisa mais separada, grupos, e lá não, todo mundo é bem aberto, assim. Então isso foi uma coisa bem legal. Claro, não significa que todo intercâmbio vai ser assim, mas o meu foi. Algumas diferenças culturais que eu senti lá é que às vezes os americanos são um pouco mais frios, mas isso bastante gente já sabe, porque brasileiro costuma ser bastante caloroso e americano não tanto. Então às vezes pode parecer que eles são muito grossos ou muito objetivo, sem muitos esses detalhes que o brasileiro gosta de dar, gosta de expor. O americano é mais contido, mas isso é normal, é uma cultura diferente. Outra coisa que eu percebi também foi a questão da comida. Lá eles comem muito fast food, como todo mundo sabe, mas é tipo muito mesmo. E no, assim, Walmart, né, os lugares que tu vai pra comprar comida, supermercado da vida, as coisas são muito grandes, porções grandes. Aqui no Brasil a gente tá acostumado, vou no mercado, compro uma coisa menor, um pão, um amaciante, consegue comprar um pouquinho. Lá não, é tipo muito. Até shampoo, condicionador, sabonete, qualquer coisa assim, tu vai comprar de todos os tipos de produtos, não só de comidas, mas como eu falei, né, de higiene, cosmético, tudo quanto é coisa que eu via, geralmente eram coisas grandes. Claro, dependendo do que fosse, até às vezes achava uma versão mais miniatura, mas geralmente tinha uma versão maior. O clima eu também estranhei de primeira, é claro, porque eu fui pra uma estação de esqui, tinha neve, etc. Mas eu achei incrivelmente bom pelo fato de que lá tem muita calefação em qualquer lugar que tu entrar. Então eu não sentia frio nenhum enquanto eu tava dentro de algum lugar. Diferente do Brasil, que quando eu tô em casa eu sinto muito mais frio do que quando eu tava no lugar onde eu morava, por exemplo, lá. Quanto ao frio, eu me adaptei de uma forma bem tranquila. Em relação ao idioma, eu me adaptei muito bem. No começo, eu, claro, achava um pouco confuso porque eles falavam rápido, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando. Em relação à moradia, eu me adaptei bem. O lugar em si tinha bastante intercambista, então foi fácil de fazer amizades, etc. Minha colega de quarto também foi tranquila. Eu tive 2 colegas de quarto e as 2 eram peruanas, então a gente conseguia se comunicar em inglês. Isso é a parte boa, porque eu pude praticar um pouco mais. Com a minha primeira colega de quarto, não tive a melhor experiência de todas, mas foi bem tranquilo. Ela já precisava trocar de quarto de qualquer forma. E aí eu acabei trocando de quarto. Mas foi bem tranquilo durante toda a experiência, assim. E o resort em si, ele fica localizado distante das cidades grandes. Então, a cidade maior que tinha próximo era, tipo, 2 horas e meia. E era uma cidade pequena, de qualquer forma. Não se comparava a uma cidade grande. Então, essa coisa de não poder sair pra, sei lá, ir no cinema ou fazer alguma coisa que tu faria numa cidade grande, num shopping, não tinha. Tipo, só não existia. Você tinha que ficar no resort. Mas, em parte, não foi tão ruim, assim, porque tinha bastante coisa pra fazer. Amigos, esquiar, trabalhar, alguma festa. Então, tinha coisas pra fazer, então eu não senti tanta falta. E as paisagens lá eram lindas. Meu trabalho lá era rental, então isso significava que eu trabalhava num lugar coberto, então não passava frio na neve nem nada. E eu trabalhava alugando as botas, o esqui ou o snowboard para os hóspedes. Então era bem tranquilo, eu gostava bastante do meu trabalho. Menos nos horários de pico, que era um pouco mais cansativo, mas isso era bem normal. De forma geral era tranquilo, às vezes eu podia sentar, eu conversava com os meus colegas de trabalho. Enfim, então o meu trabalho basicamente era recepcionar o hóspede, falar com ele, entregar as botas, aí depois eu direcionava ele para outro lugar onde eu conseguia montar o esqui e o snowboard ou o snowboard para ele, dependendo do que ele fosse fazer. Eu me dava muito bem com os meus colegas de trabalho, eram 3 supervisores americanos e mais 2 intercambistas argentinas. Eu gostava muito de todos, todos se tornaram bem próximos a mim, a gente se tornou bem amigo, a gente sempre ia dar um rolê na casa dos nossos amigos americanos e era super legal, a gente conversava todo mundo assim, então
É uma coisa que eu sinto falta, né? Porque são pessoas de outras nacionalidades, mas foi muito legal porque eu treinava muito meu inglês com eles, já que eu era a única brasileira, então isso era uma coisa que eu gostava bastante. Agora eu vou comentar um dos pontos negativos do intercâmbio de forma geral, mas principalmente no meu trabalho, né? Era a comida. Como eu falei, lá eles vivem muito de fast food, que não é muito bom. O mercado ficava 2 horas e meia de distância e eu ia de ônibus, sei lá, uma vez no mês, então também raro para comprar comida. Então a questão da comida era bem complicado, não era nada fácil, até porque no meu quarto tinha só um frigobar pequenininho que eu tinha que dividir ainda com um colega de quarto, então era bem complicada essa questão. No meu trabalho também, né, a parte do break, né, que eu tenho entre os horários de trabalho para poder comer, era muito pequeno, então, né, eu ficava ali no resort e aí eu tinha ali o meu tempo para esquentar comida no micro-ondas e comer, né, só que eu não tinha uma cozinha para preparar a comida, então às vezes eu tinha que comer umas comidas tipo enlatada, mas às vezes num plástico, sabe? Que, sério, parecia comida de cachorro, não tô nem zoando, tipo, era bem esquisito mesmo, mas meio que não tinha o que fazer, até porque tinha dias que o restaurante não abria, então eu tinha que comer aquilo, não tinha outra opção. E às vezes eu também ia no restaurante e aí eu comia algum hambúrguer, batata frita, frango frito, mas eram essas as possibilidades. Como eu vi, minha saúde não tava lá boa quando eu fui. Agora eu queria comentar um pouco sobre a questão do esqui, que foi um esporte que eu aprendi a gostar. Hoje em dia eu posso dizer que é um dos esportes preferidos, mas infelizmente eu não tenho essa possibilidade de estar esquiando, porque, né, no Brasil a gente não tem isso. Mas eu tive a oportunidade de poder esquiar ou andar de snowboard de forma gratuita, porque no resort eles oferecem isso para os funcionários. E aí, no começo eu tive bastante dificuldade para aprender a esquiar, não tinha muito equilíbrio não que eu tenha até hoje, mas no começo foi bem difícil, eu caía bastante, eu tinha muito medo. Como eu tenho um joelho meio problemático, digamos assim, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com o meu joelho e o seguro não cobrir, enfim. Então foi um pouco difícil no começo, mas valeu muito a pena eu aprender a andar de esqui. Então eu acho que uma recomendação pra você, se você for fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, vai sem medo. Ou se vai com medo também. Eu acho que vale a pena você fazer o esporte. Claro que não é pra todo mundo, tem gente que realmente prefere não fazer, mas eu acho que você tá perdendo uma baita de uma oportunidade de praticar um esporte muito legal. Tinha muita gente que praticava snow, mas não é pra mim, snowboard. Eu já tentei, mas esqui é minha praia. Além disso, nas últimas 2 semanas do meu intercâmbio eu consegui um second job, então foi bem legal ter essa experiência, mas foi bem pouco tempo, mas pelo menos eu consegui fazer um dinheiro extra, então isso foi legal. Eu me lembro que o sponsor pedia para os intercambistas fazerem tipo um feedback das atividades culturais que tu fazia no resort. Eu tive algumas oportunidades de fazer atividades culturais, no caso, conhecer cavernas em alguns lugares, mas eu acabei não fazendo. Eu gostaria de ter feito até uma ou outra, mas acabou passando e eu não fiz. Além disso, né, como eu já tinha mencionado que o resort era um pouco isolado, pelo fato dele ser isolado, tem uma parte boa, que é porque, como tu não sai muito, tu também não tem muito com que tu gastar dinheiro, a menos que tu seja meio descontrolado e comprar coisa online. Eu não comprava quase nada online, então eu realmente consegui guardar dinheiro. E aí, por conta disso, como eu não ia pra cidades grandes próximas, assim, pra gastar, eu consegui guardar mais dinheiro pra poder gastar, digamos assim, no final, quando eu voltei pra Nova York. Em relação ao inglês, então, eu evoluí bastante, desde o momento que eu fui pra lá, eu ficava meio confusa com eles falando rápido, até o momento que eu voltei, eu me senti muito mais fluente no inglês, tanto para conversar com os meus amigos americanos ou intercambistas que falavam espanhol, eu geralmente falava com eles em inglês, então deu para evoluir bastante. Eu era exposta a bastante situações em que eu tinha que falar em inglês, por exemplo, com os meus amigos de trabalho, porque não tinha ninguém que era brasileiro, e também com a minha colega de quarto. Já os meus demais amigos, digamos assim, geralmente eu falava daí em português, porque eu tinha bastante amigo brasileiro. É comum as nacionalidades se juntarem, fazerem amizades entre si, né? Não tem muito como dizer, não, mas geralmente argentinos, peruanos, brasileiros, americanos, geralmente tem isso. Mas é claro que, dependendo da pessoa, assim, é bem comum conversar com vários outros grupos, outras nacionalidades. Então isso também é bem legal para tu estar trocando essa
experiência, a cultura e o idioma. E eu também aprimorei um pouco o meu espanhol. Até hoje eu não sou boa no espanhol, ainda tenho só o básico do básico, mas eu acho que eu consegui destravar um pouco o meu espanhol. No começo eu não conseguia falar nada, assim, se eu falasse uma palavra era o máximo, não conseguia fazer uma frase completa. Eu acho que depois de tanto ouvir espanhol, porque eu ouvi muito espanhol, e tentar falar também algumas vezes, eu consegui destravar um pouco. Então, para concluir o vídeo, eu só posso dizer que esse intercâmbio foi incrível para mim, eu desenvolvi bastante as minhas habilidades sociais, eu fiquei mais independente, saí da minha zona de conforto, aprimorei o meu inglês, fiz novas amizades, desenvolvi a minha parte profissional também, justamente por ser um resort pequeno, meio afastado, fazia com que os americanos, os intercambistas, se juntassem e formassem uma família durante os 3 meses. Então a gente sempre fazia alguma festa junto, alguma social junto. Claro que existiam os grupos que eram mais próximos, mas de modo geral todo mundo era meio que amigo, conhecido, conversava, e isso eu achava muito legal. Eu nunca tinha visto esse tipo de companhia, de proximidade em qualquer outro momento da minha vida quanto eu senti no intercâmbio. Então, como eu tinha comentado, a gente sempre tinha alguma festa, alguma social, ia no quarto de alguém, porque como era um lugar grande que tinha vários quartos de várias pessoas, geralmente os amigos se reuniam às vezes num quarto, ficava todo mundo na cama sentado conversando ou assistindo alguma coisa e comendo alguma coisa, e era muito legal ter essa sensação de acolhimento, de família, de amigos, e então eu gostei bastante. Eu sou bastante grata por essa experiência, porque além das amizades, além dessas experiências, eu pude esquiar de graça, porque o meu empregador permitia, e além disso aprimorar o meu inglês. E claro, o principal, eu consegui ganhar dólares, então eu consegui trabalhar e terminar o intercâmbio com o dinheiro que eu pude pagar a mim mesmo naquele dinheiro que eu investi no intercâmbio. Então ficou, digamos assim, no 0 a 0. Falando um pouco mais sobre dinheiro até, tem pessoas que conseguem fazer mais, né, sai num super lucro, tem pessoas que fazem meio que a mesma coisa, que foi o meu caso, e tem pessoas que, como acabam viajando bastante, gastando bastante, acaba que o custo do intercâmbio é um pouco maior do que o que elas ganharam, né? Então, assim, tem para todos os tipos de pessoa. Isso depende da própria pessoa, né, o que ela faz, como ela escolhe guardar e gastar o dinheiro dela, qual que é o empregador dela, qual que é a função dela no resort, na empresa. Então tem muitas variáveis. Então não tem como te dizer, faça isso porque vai dar boa, faça aquilo porque não vai dar boa. Depende, tudo depende. Então vai bastante de tu tá pesquisando. Eu, na época, ganhava 9,30 dólares a hora, porque lá você ganha por hora. No estado que eu trabalhava, o salário mínimo era 8,75 dólares a hora. É um estado que paga pouco, mas mesmo pagando pouco, o custo de vida é baixo, justamente por causa disso. Então, às vezes, você pode ver, por exemplo, talvez na Flórida, Califórnia, sabe, esses resorts super badalados, próximos a lugares caros, provavelmente você vai ter um salário maior em questão de dólar, mas você tem que pensar que os seus custos de vida lá vão ser maiores também. Então, vai do que tu acha melhor, do que tu prefere, porque, né, maior salário, maior custo de vida. O meu salário não era alto, ok, todo mundo do resort de forma geral, mas os custos eram baixíssimos. O aluguel não era caro e às vezes eu conseguia comida também, então eu tive poucos gastos, então o meu salário era ok para isso. Agora eu vou falar um pouquinho de valores, de como se aplicou lá em 2019, quando o dólar estava mais baixo e etc. Eu gastei, eu vou dizer uma média bem geral, tá? Às vezes pode ser mais, um pouco menos, mas eu gastei entre 15 e 16 mil, eu acredito, se eu não me engano, porque eu fiz uma planilha certinha e tinha dado algo entre esse valor, mais ou menos, tá? E nesse valor eu incluí passagens aéreas, intercâmbio, que você tem que pagar para agência, né? Eu incluí a minha hospedagem inicial em Nova York, roupas que eu tive que comprar, então eu incluí algumas coisas. Mas claro, além disso, teve os gastos que eu tive lá, que eu paguei com o salário que eu ganhava lá,
né? E aí um salário, o valor que eu tive de retorno, digamos assim, considerando o que eu gastei, o que eu ganhei durante toda a temporada, daria um valor aproximadamente a esse, 16 mil. Na verdade, daria talvez até um pouco mais, mas claro, eu tive gastos lá também, né? Então eu acho que ficou mais ou menos no 0 a 0. Eu consegui me pagar o valor que eu investi na viagem. Então, pra mim, valeu 100% a pena. Obrigada por assistirem. Dê um joinha no vídeo pra apoiar o canal. O que eu posso deixar de mensagem pra vocês é: não desista dos seus sonhos. É uma frase extremamente clichê, mas é verdade. Eu acho que se você coloca algo como sonho e transforma em meta e procura estratégias para conseguir alcançar isso e busca ferramentas para alcançar isso, você consegue desenvolver essa estratégia. Eu diria que é só manter constância, manter o trabalho duro, que uma hora o teu sonho chega. Um dos meus sonhos chegou e valeu muito a pena cada esforço que eu tive para conseguir fazer o intercâmbio. Então é isso, gente. Se puderem comentar aqui se vocês têm algum sonho de fazer alguma viagem ou algum intercâmbio. Se sim, comentem aqui para onde, qual que é o intercâmbio ou qual que é o destino, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Obrigada!